Um pouquinho sobre grandes homens, grandes batalhas que o Senhor fez esses homens vencerem para que o nome dele seja glorificado, para que o povo dele sobrevivesse, vencesse, se tornasse realmente um povo amado, escolhido, aguardando a vinda do Senhor e Salvador, para que a promessa dada pelo próprio Pai se cumprisse sobre a vida da igreja. Amém? Livro de Juízes, capítulo 7. A Bíblia não fala pelo tema que Gideão com 300 homens vence os midianitas. Esse tema é conhecido e pregado por muitos, e vamos tentar aprender do Espírito Santo que ele nos revela para o encaixe das nossas necessidades espirituais diárias através desse texto, em o nome de Jesus. Amém? Aos que nos acompanham pela internet, pelo canal do YouTube, pega a sua Bíblia, livro de Juízes, capítulo 7, leia conosco, participe em nome de Jesus. Nós glorificamos a Deus porque dia após dia muitas e muitas pessoas têm visualizado, esse canal tem crescido e o nome de Jesus está sendo glorificado. Não cremos em tanta publicidade, não cremos em tanta fama, tanto nome, não. Nós cremos que o Espírito Santo está alcançando através dessas palavras mente e corações que precisam ser limpos, transformados, precisam ser curados, sadios e, acima de tudo, transformados, libertos, salvos pelo poder desse Evangelho, pelo poder desta palavra. Sabemos que as provas e as dificuldades são intensas, mas confiamos nas poderosas mãos de Deus, que faz o que o homem não tem poder de fazer. Amém? Juízes, capítulo 7, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: Então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele havia, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que tinha o arraial dos Medianitas para o norte, pelo outeiro de Moré, no vale. E disse o Senhor a Gideão: Muito é o povo que está contigo, para eu dar os Medianitas na sua mão, a fim de que Israel se não glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. A minha mão me livrou. Agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo: quem for covarde e medroso, que volte e vá-se apressadamente para as montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. E disse o Senhor a Gideão: ainda muito povo há, faze-o descer as águas, e ali tu provarei. E verás que aquele que eu disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém todo aquele que eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. E fez descer o povo as águas. Então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com a sua língua, como os cães, como lambe o cão, esse porá a parte. Como também todo aquele que se abaixar de joelho a beber. E foi o número dos que lamberam, levantando a água com a mão à boca, 300 homens. E todo o resto do povo se abaixou de joelho e beberam as águas. E disse o Senhor a Gideão: com esses 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei e darei os midianitas na tua mão, pelo que toda a outra gente se vá cada um para o seu lugar. E o povo tomou na sua mão a provisão de suas buzinas, e ele enviou todos os outros homens de Israel, cada um à sua tenda. Porém os 300 homens reteve, e estava o arraial dos Midianitas abaixo do vale. E sucedeu o quê? Naquela mesma noite o Senhor lhe disse: levanta-te e desce ao arraial, porque o tenho dado na tua mão. E se ainda temes descer, desce tu e teu moço porá ao arraial, e ouvirás o que dizem. E então se esforçaram com a sua mão, e desceras ao arraial. Então desceu, e ele com o seu moço porá até o extremo das sentinelas que estavam no arraial.
E os medianitas e amalequitas e todos os filhos do Oriente jaziam no vale como gafanhotos em multidão, e eram inumeráveis os seus camelos, como a areia que há na praia do mar em multidão. Chegando, pois, Gideão, eis que estavam contando um homem ao seu companheiro um sonho, e disse: eis que um sonho sonhei, eis que um pão de cevado torrado rodava pelo arraial dos medianitas, e chegava até as tendas, e as feriu e caíram, e transtornou de cima para baixo, e ficaram abatidos. E respondeu o seu companheiro e disse: não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita. Deus tem dado na sua mão os medianitas e todo este arraial. E sucedeu que, ouvindo Gideão a narração deste sonho e a sua explicação, adorou e tornou ao arraial de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor tem dado o arraial dos medianitas nas vossas mãos. Então repartiu os 300 homens em 3 esquadrões, e deu-lhes a cada um nas suas mãos buzinas e cântaros vazios, com tochas nelas acesas. E disse-lhes: olhai para mim e fazei como eu fizer. Eis que, chegando ao extremo do arraial, será que como eu fizer, assim vos fará, assim fareis vós. Tocando eu todos os que comigo estiverem a buzina, então também vós tocareis a buzina ao redor de todo o arraial, e direis: pelo Senhor e Gideão. E chegando, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam ao extremo do arraial, ao princípio da vigília da meia-noite, havendo-se já posto as guardas, e tocaram as buzinas e partiram os cântaros que tinham nas mãos. Assim tocaram os 3 esquadrões as buzinas e partiram os cântaros, e tinham nas suas mãos esquerda as tochas acesas, na sua mão direita as buzinas, e todos tocavam e exclamavam: espada do Senhor e de Gideão. E ficou-se cada um no seu lugar ao redor do arraial. Então todo o exército deitou e correr, e gritando fugiram. Deitou a correr e gritando fugiram. Tocando, pois, os 300 as buzinas, o Senhor tomou a espada de um contra o outro, e isso todo o arraial. E o exército fugiu para Zerará até Bet-Sida, até aos limites de Abel-Meloá, acima de Tabate. Então os homens de Israel, de Naphtali e de Azer, e de todo o Manassés, foram convocados e perseguiram os midianitas. Também o Gideão enviou mensageiros a todas as montanhas de Efraim, dizendo: descei ao encontro dos midianitas e tomai-lhes as águas até Bet-Bará, a saber, o Jordão. Convocados, pois, todos os homens de Efraim, tomaram-lhes as águas até Bet-Bará e Jordão, e prenderam 2 príncipes dos medianitas, Oreb e Zeeb, e mataram Oreb na penha de Oreb, e a Zeed mataram no lagar de Zeeb. E perseguiram os medianitas e trouxeram a cabeça de Oreb e de Zeeb a Gideão da além do Jordão. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Eu sei que a leitura é um pouco extensa, mas hoje nós temos tempo. E digo, existe uma verdade intensa nessas palavras, e eu quero tentar expressar de uma forma que todos entendam. Esse tempo eram tempos difíceis para o povo de Israel. Difíceis porque não era um tempo de reis, não existia um líder absoluto. A Bíblia fala que quando todo o povo estava em obediência, era enquanto Josué estava liderando, vivo, ativo. Quando a conquista das terras de Canaã foram feitas pelos braços fortes da liderança de Josué. A Bíblia fala que Deus resgatou o povo do Egito, andou com o povo por 40 anos no deserto, com a promessa de lhe darem uma terra que emana leite e mel, e isso se concretizou através da liderança de Josué. Só que quando Josué conquistou todas as terras, ficou algumas ao redor sem as conquistas, mas isso já por ordem do Todo-Poderoso Deus.
já sabia qual era o sentimento e os pensamentos dos filhos ao qual ele decidiu dar a terra prometida, que emana leite e mel. Deus, no íntimo do coração, sabia o que se passaria futuramente, se eles seriam ou não fiéis às palavras, ao concerto, à aliança dada pelo próprio Deus aos pais deles. A herança passada que foi dada aos pais tinha que chegar a eles, mas Deus queria saber qual era o perfil de fidelidade daquele povo. Josué, numa liderança a ponto de obediência absoluta ao Senhor, distribuiu e repartiu para as 12 tribos todas as terras e tudo que foi conquistado na terra de Canaã. Terras maravilhosas, terras vertificadas, terras com águas potáveis, rios, lagos, fontes de água viva, terras ao qual toda a terra era tão fértil que qualquer coisa que você plantava era exuberantemente grande. Tudo que Deus fez ali naquela terra foi justamente para honrar as palavras e as promessas que Ele tinha jurado aos seus pais. Aquele povo estava num padrão de conquista, mas existiam algumas partes da terra de Canaã que não foram conquistadas. E todas as tribos conquistaram o que deu para conquistar, subjugaram, mas algumas tribos não conseguiram conquistar. E o que eles fizeram? Eles forçaram aquele povo a lhes pagarem tributos e a fazer serviços forçados. Houve ali uma comunhão de viverem juntos. Mesmo que o povo de Israel era com supremacia, poderosamente, era o seu exército reconhecido perante o mundo, as terras que eles não conseguiram conquistar, dos medianitas, dos amalequitas. Esse povo não foi subjugado, decidiram permanecer nas suas terras. Eles não conseguiram matar ou expulsar aquele povo de algumas terras. E aquele povo começou a prestar serviço forçado e a pagar impostos ao povo de Israel. A liderança da tribo imposta naquela terra. Mas com o passar do tempo, a Bíblia fala que Josué, o líder ao qual Deus era com ele, morrera. E quando aquele povo perde a liderança, aquele povo começa a perder as lembranças. Foi pregado há um tempo atrás sobre o homem que não tem liderança. As gerações passam e não se falam mais do poder de Deus. Você, como pai responsável, não passa para os seus filhos o caminho, os preceitos, os valores que você aprendeu através da palavra de Deus. E foi justamente isso que aconteceu. As gerações vindouras vieram e o que aconteceu? Os pais não passavam para os filhos os grandes feitos do Senhor, de ter tirado eles da terra da escravidão, ter mostrado os braços fortes com as 10 pragas do Egito, ter matado o faraó e seu exército no Mar Vermelho, ter liderado um povo através de um deserto, ao qual fazia sombra e vento fresco de dia e coluna de fogo à noite, sustentando com maná, com carne, com água fresca. Deus fez tudo em favor daquele povo. Não havia morte enquanto Deus não estava cuidando daquele povo. Não havia nenhum parto, nenhuma criança se perdeu. A Bíblia fala que até os calçados cresciam junto com os pés, que as roupas não envelheciam em seus corpos. 40 anos se passou, mas aquele povo incrédulo, reclamão, rebelde. A Bíblia fala que Deus decide que toda aquela geração pereceria no deserto, mas os filhos dele, a geração futura, alcançaria, porque a palavra de Deus não falha. Passarão os céus e a terra, mas o que Deus prometeu, Ele cumpre em minha vida, cumpre em sua vida. A promessa de Deus é fato, a promessa de Deus é realidade. Deus já falou que vai te salvar, vai te salvar. Deus já falou que vai te libertar, vai te libertar. Não se esprema do lado, não corra para o outro, não tenta pensando que Deus não tem poder de te alcançar. A promessa foi realizada, vai se concretizar. Aquele povo alcançou, pela liderança de Josué, aquele povo alcançou a terra escolhida, mas ele morreu. Depois que ele morreu, sabe o que aconteceu? Aquele povo que não conseguiu, aquela tribo que não conseguiu expulsar os midianitas, os amalequitas, que estavam em suas casas, em suas cidades, em suas regiões, acabaram misturando os seus deuses e os seus valores. Eles esqueceram, porque não lhes passaram qual era a grandiosidade do Deus de Israel. E eles começaram a se misturar com valores do mundo. Repara,
Eu costumo dizer que quando o homem não recebe a orientação devida desde criança, os valores dele são conturbados. Ele tem um misto de pensamentos e sentimentos. Ele não consegue estar calçado e firmado no caminho da verdade. Geralmente uma família que é estruturada pelo poder da palavra, ela realmente consegue vencer obstáculos, porque ela reconhece a soberania de Deus em sua história. Mas não foi assim que aconteceu. Gerações vieram e aquele povo começou a pecar, e peca de um lado, e idólatra do outro, e começa a se curvar aos outros deuses, e os valores acabaram acabando-se. Eles começaram a se curvar a Deus, os Balaíns, a deuses ao qual ele não tinha nenhuma ligação e conserto e verdade para com o Senhor dos Exércitos. Eles começaram a cultuar a deuses de prosperidade. E é o que acontece até hoje. Quantas pessoas estão se curvando ao Deus famoso chamado dinheiro? Esquecem da verdade, da santidade, da obediência, das palavras do Senhor, mas pensam que a conquista dos bens na terra se tornou Deus para eles. Cultuam os que têm, cultuam os seus valores, cultuam as suas casas, o seu emprego, cultuam a sua formação, cultuam os seus cargos, cultuam as suas contas bancárias. Tem muitos deuses que estão sendo camuflados em cima da ostentação dos dinheiros, que eram os mesmos deuses do passado. Baal, Deus da fertilidade, Deus da prosperidade. Eles se misturaram com aquele povo, esqueceram o caminho que devia se andar, esqueceram o caminho das palavras do Senhor. E Deus, por graça e compaixão, começou a levantar juízes para liderar, porque todas as vezes que eles se misturavam com os outros deuses e cultuavam outros deuses, a ira do Senhor acendia, e Deus permitia que eles padecessem. Por 8 anos, 7 anos, por um período de tempo, eles eram massacrados pelos inimigos. Os inimigos vinham e roubavam, furtavam tudo que eles tinham. Eles passavam a ponto de ficar na pobreza, na dificuldade, e Deus levantava um juiz. Se nós vemos essa história desde o capítulo 3, a gente enxerga de juízes que Deus levanta homens e mulheres para levantar contra reinados e liderar o povo, e o povo era vencedor. Passava-se um tempo, o juiz que Deus levantava morria, e o povo voltava a praticar a idolatria, a prostituição espiritual, o adultério espiritual, o erro novamente. Invertia-se mais uma vez os valores, o tempo se passava e ninguém se firmava, e isso aconteceu por várias vezes, a ponto de chegarmos na história que estamos contando, a história de Gideão. Se nós pegarmos a história de Gideão, que foi um homem levantado por Deus, foi um homem que guardava os valores, que lutavam contra as investidas do inimigo dos medianitas. A Bíblia fala que no capítulo 5, no último versículo, se não me engano, 32, fala que aquele povo já estava há 40 anos vivendo na paz. A Bíblia fala que Deus levantou uma mulher, no capítulo 5, para lutar contra o reinado, um reinado de servidão. Louvado seja Deus. Deus levanta a servidão de Jabim, rei de Canaã, lutou mais uma vez contra o povo do Senhor, e o povo mais uma vez em pecado e em erro. Aí Deus ouve as orações, as súplicas, porque todas as vezes que aquele povo passava aperto, clamava ao Senhor, mesmo sem nenhum tipo de ação benevolente, de ação de obediência, ação de fidelidade, Deus, por infinita misericórdia, levanta homens para liderar e tirar ele das mãos dos inimigos. Levantou para a última vez Débora e Baraque fizeram a liderança, o aconselhamento a ponto de Deus dar vitória. Débora, no capítulo 5, menciona um cântico de adoração e engrandecimento ao nome do Senhor, com todos os feitos, dando orientação àquele povo, a fidelidade e a verdade. Por 40 anos depois daquela ação, eles viveram em paz. 40 anos, versículo 32 do capítulo 5, isso cegou a terra 40 anos. Responde para mim, às vezes, quando nós estamos vivendo uma vida de bonança, sossegados, sem problemas, sem nenhum tipo de dificuldade, às vezes nós pensamos em ser fiéis, não pensamos. Se na vida do homem tudo estiver bem, ele não quer saber de Deus. Se você estiver saudável, se você tiver uma boa moradia, se você tiver a sua família feliz, os seus filhos felizes, se formando, só com bens, só com felicidade, com paz, com alegria,
tudo indo muito bem, o homem não lembra de Deus. O homem com dinheiro e condições, se você falar, vamos participar do culto hoje, pô, não, rapaz, eu tenho uma peça de um teatro que eu fiquei de ver aí com os amigos. Vamos participar do culto de oração, não vou não, rapaz, saiu um filme novo no cinema, rapaz, eu vou ver. Vamos participar da festa do congresso, não vou não, marquei para ir pro litoral com a galera. Ou vamos fazer aquela visita na casa do irmão que está padecendo. Não vou não, rapaz, hoje eu vou jantar naquele restaurante. O homem sempre, quando vive uma vida de bonança e sossego, ele acaba invertendo os valores, esquece de Deus, só se lembra de Deus justamente na dor. E o que Deus fez aqui não foi uma coisa qualquer. Repara que houve perseguições em outros casos, mas nessa situação o povo perdeu-se sim o comando e o controle. As súplicas dele eram tão intensas, porque Deus permitiu e deu o povo de Israel, o povo escolhido, o povo que ele ama, na mão dos inimigos, dos medianitas, dos amalequitas e todo o povo do oeste. Repara que a situação foi tão complicada, que sabe o que o povo fez? Se você pegar aqui capítulo 6, versículo 2, capítulo 6 de Juízes, versículo 2, diz assim, ó: e prevalecendo a mão dos medianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos medianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Reparou que o povo se dividiu em 3 seções, em 3 sentimentos, em 3 situações. Alguns preferiram a morte, de tanto que era súplica. Aquele povo empobreceu, começou a passar fome. E Israel sempre foi um povo rico, numa terra rica, um povo temeroso. Todo mundo olhava o povo de Israel, balançava as pernas. A mão do Todo-Poderoso Deus está com aquele povo. Ninguém pensava em subjugar e enfrentar. Mas quando Deus decide castigar, como vai castigar um filho, a situação aperta. O povo se dividiu em 3. Alguns preferiam a morte. Vou cavar minha sepultura por aqui mesmo. Outros conseguiam essa mesma coisa. Vou sair do meio do povo, eu vou morar em cavernas. Mas outros falam assim, não, vou me fortificar. Vou formar fortificações. Qual é o teu pensamento em meio à batalha? Qual é o teu pensamento em meio à repreensão, o castigo que Deus dá? Quer prefere a morte? Quer fugir da presença do Senhor em cavernas e se esconder? Ou prefere se fortificar através da oração? Prefere se fortificar através do clamor? Prefere se fortificar através do jejum, da palavra, da obediência, da prática da fé? Aquele povo não era um povo qualquer, era um povo tão intenso, tão numeroso, que a Bíblia comparava eles com um grande enxame de gafanhotos, uma nuvem de gafanhotos. Já viu uma nuvem de gafanhotos? Aonde passa, devora, destrói tudo. A expressão de nuvem de gafanhotos não era só pela quantidade, pelo poderio, pelo amedrontamento que causava, mas era também que aonde passa leva miséria, leva assim tudo que tem de valor, tudo que é mantimento eles comem. E era justamente o que eles estavam fazendo. Desciam os medianitas à terra de Israel. O povo estava na época da colheita, passando o tempo todo plantando. Por 7 anos sofreram dessa forma. Na hora de comer, de reservar, de guardar, de manter o sustento, o pai de família levava a comida para casa, para cuidar do esposo e dos filhos. Vinham os medianitas como uma grande nuvem de gafanhotos e não levavam só o que comer, levavam todos os valores, levavam os animais, as ovelhas, os jumentos, os galos, levavam tudo, deixavam eles à míngua. Aquele povo por 7 anos passou humilhação, por 7 anos passou por dificuldade, por 7 anos estavam ali perdendo as esperanças, a fé estava sucumbindo. Mas de repente começam a clamar ao Senhor: Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus de nossos pais, Deus que nos tirou da terra do Egito. Repara que quando a dor aperta, você lembra da tua vida com Deus. Quando a dor aperta, você lembra do resgate de Deus. Quando a vida aperta, você lembra dos momentos que você orava, dos momentos que você suplicava. Você lembra dos grandes feitos que Deus fez no passado. Todos nós temos particular intimidade com Deus por tanta benevolência que Deus já fez sobre as nossas vidas. Deus nos resgatou no momento certo. Deus entrou com recurso no momento certo. Deus nos curou no momento certo. Deus nos libertou no momento certo. Deus proveu as nossas necessidades no momento certo. Quantas pessoas podem bater no peito e falar: Deus nunca fez nada para mim, então esse homem não tem vida com Deus? Porque um cristão humilde que vive
verdade, ele é dependente das poderosas mãos de Deus. O homem não pode, não dá para ser autossuficiente. Somos carentes da graça do Senhor. Aquele povo decidiu clamar novamente ao Senhor. Senhor, nos socorre. Não dá para sobreviver. Ano após ano viver essa humilhação. Ano após ano a morte está nos cercando. Ano após ano, todo esse tipo de situação, não aguentamos mais. Alguns estavam desesperançados. O povo estava se desfazendo. A morte, a fome, a dificuldade estava cercando aquele povo. Mas a Bíblia fala que Deus levanta um profeta. E esse profeta nem tem nome. E poucos falam desse profeta. O profeta, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. O profeta está no versículo 8 do capítulo 6. E enviou o Senhor um homem profeta aos filhos de Israel. Não fala qual o nome desse profeta. Mas sabe para quem foi levantado esses filhos do profeta? Para que eles tivessem novamente temor no coração. Aquele homem levantado por Deus, anônimo, que Deus nem fala, representa hoje a voz de muitos aconselhamentos de homens e mulheres de Deus, que fazem você refletir nos valores. Quantas pessoas só entram na casa do Senhor pedindo situações, quando são abastadas, quando são socorridas, quando entram no socorro, vira as costas e saem. Pessoas que entram aqui chorando, aceitam Jesus, clamam por socorro. E pela graça e infinita misericórdia, Deus nos ajuda, dá graça. Nós servimos de canal de bênção para a vida de muitos, pela misericórdia do Senhor. Abençoamos, ajudamos com todo o coração e faremos tudo de novo se precisar. Mas existe uma satisfação dada ao próprio Deus. Pessoas que acham que Deus é só a solução na hora, não querem saber do abençoador e somente da bênção. Deus levanta o profeta e diz assim, ó: e enviou o Senhor um homem profeta aos filhos de Israel, que lhe disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da terra da casa da escravidão, e eu vos livrei das mãos dos egípcios e das mãos de todos quantos vos oprimiam, e os expeli diante de vós e vos dei a sua terra. A terra que ele já tinha prometido era deles por herança. Deus realizou a promessa e vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temas aos outros deuses dos amorreus, em cujas terras habitais. Mas sabe, não me destes ouvido a minha voz. Meu Deus. Deus fala, o homem não ouve. Deus orienta, o homem não ouve. Deus auxilia, o homem não ouve. A rebeldia domina o coração do homem. O homem acha que pode andar com as suas próprias forças. Submeta-se às poderosas mãos de Deus. Humilhe-se embaixo das poderosas mãos de Deus. Confie na decisão e na sabedoria, na orientação do próprio Deus pela palavra. E no devido tempo Ele vos exaltará. Glória a Deus. Se não houver humilhação, não houver submissão, obediência à palavra de Deus, esquece. Foi isso que aquele profeta levantou e falou. Deus orientou vocês não se misturar com o povo errado, não se misturar com a companhia errada, não se misturar com as pessoas de falas erradas, com caminhos errados, e vocês não deram ouvido. Paulo nos adverte: não vos deixe enganar, as más conversações corrompem os bons costumes. Quantas pessoas estão pecando e vivendo uma vida de destruição, com uma influência demoníaca, devastadora sobre a vida deles, porque decidiram dar ouvidos a outros e não ao poder da palavra de Deus. O pastor pode falar, entra no ouvido, sai no outro. Se perguntar qual foi a pregação do dia do último culto, às vezes as pessoas nem lembram. Mas lembra do conselho do amigo do emprego, daquele que não tem temor, não tem vida com Deus, um viciado, um prostituto, um mentiroso, que está a fim de te derrubar, falso e sem integridade alguma. Eita Deus. Essa foi a verdade, foi para isso que o profeta levantou, para que eles tivessem consciência das tuas más obras. Mas a Bíblia fala que de repente Deus, usando de compaixão e misericórdia, levanta um homem. Glória a Deus. De repente, Deus envia um anjo para ter uma intimidade, um particular, uma fala. Deus já teve intimidade com você, hein? Deus já falou no teu coração, já falou nos sonhos, já falou por profecia, já falou por visão. Deus já falou, já se relacionou.
em que o conserto é eficaz, é prático, a palavra está no teu coração. A fidelidade ao querer de Deus é na tua vida. A Bíblia fala que Deus levanta um anjo, aparece para Gideão, e Gideão ele estava num local diferenciado. Ele não se sucumbiu à ansiedade do povo, ao medo do povo. Pelo contrário, ele foi o que se fortaleceu. Ele estava malhando trigo no local que nem era na ilha para malhar. Ele foi no local que pisava-se uvas, no lagar, para fazer vinho, escondido num canto. Era o momento da colheita. Ele falou assim: não, eu vou colher e vou malhar esse trigo em outro lugar, porque eu preciso ter alimento para minha família. Não vou deixar isso. Ele decidiu tomar uma postura de fé. Ele decidiu tomar uma postura que honrasse a Deus, que honrasse a família, que honrasse a subsistência daquele povo. Deus olha para aquele homem, envia o anjo e fala assim: varão valoroso. Capítulo 6, versículo 12. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Gideão não entendeu nada. Que história que o Senhor é comigo? Como é que Deus é comigo? Quantas pessoas ouvem que Deus é com ele, mas ele não entende nada, porque a cabeça dele está uma bagunça. Deus é contigo, varão valoroso. Mas como é que Deus é comigo? Se Deus é comigo, cadê os contos do meu pai, do meu avô, do meu bisavô? Falavam que Deus nos retirou da terra da escravidão, da terra dos egípcios. Falou que nos sustentou pelo deserto, contou tantas coisas boas. Porque hoje ele virou as costas para nós? Porque nos entregou nas mãos dos midianitas. Ele sem entender. Mas tinha na família pessoas com temor, que ainda contavam da palavra, ainda contavam dos feitos. Geralmente o homem só vence se tem raiz na palavra. Aleluia. As gerações podem ter esquecido, mas na casa dele existia um pai que ainda falava da palavra de Deus. Na casa dele existia uma mãe que ainda orientava ele no que é certo, no que era digno, no que era aprovado por Deus. Ele sabia das palavras. O homem, ele tem que ter algum vínculo com Deus. Deus não levanta um homem caído. Deus não levanta um homem no pecado. Deus não levanta um homem na prática da iniquidade, consciente, achando que Deus está conivente com a situação. Gideão, ele não entendeu e questionou: como é que pode? A Bíblia fala aqui assim: já que você diz que Deus é comigo, e que é através de mim que Deus vai livrar todo o povo de Israel, todas as 12 tribos, todos esses milhões de israelitas, é através da minha vida. Então prova que é comigo. Fica aqui. Quero saber se você é Deus, é um anjo enviado dos céus mesmo. Fazer provas de Deus. Foi uma ação extremamente de fé sobrenatural daquele homem. Sabe que os fariseus, quando Jesus estava anunciando o Evangelho, pediram esses sinais para ele. Então nos fazem os sinais. Jesus falou para vocês: não vou fazer sinal nenhum. Para vocês basta o sinal de Jonas, que ficou 3 dias no ventre da baleia. Assim também o filho do homem sucumbirá. Para que eles entendessem que para eles não tinha sinal. Deus só dá sinal para homem fiel. Deus só dá sinal para homem que tem vida no altar, temor no coração, vida de oração, vida de meditação e prática da palavra. O anjo olhou para assim: Gideão, tá bom, Gideão. O que você quer, Gideão? Fica aqui. Vou ali preparar um negócio. Não sai não. Foi lá, preparou um banquete. Fez um bolo. Fez pão sem fermento. Fez carne de gabrito. Fez um bom caldo. Colocou na panela, levou. E colocou os pés do anjo. O anjo falou assim: faz o seguinte: pega o bolo, pega o pão, pega a carne, põe em cima dessa rocha aí e derrama o caldo da panela em cima. O anjo tocou com a ponta do seu cajado e subiu no fogo imediato da rocha. Primeiro sinal. Não, homem nenhum poderia fazer aquele sinal. Ele entendeu que aquele ali não era um homem qualquer. Primeiro, o fogo subiu das pedras e imediatamente ele desapareceu na frente dos olhos de Gideão. Gideão caiu em cima assim: rapaz, era um anjo mesmo? Meu Deus, eu estava na frente de um anjo enviado pelo próprio Deus. Caiu a ficha, ele entendeu o quão séria eram as palavras. Quando Deus
sinal e você entende que Deus é contigo. Quando Deus lhe dá um sinal, porque tem planos, promessas, é porque Ele tem também como resguardar e cumprir aquilo. Deus não dá promessa que Ele não possa cumprir. Poderoso Ele é. Tudo que Ele faz, pode ter certeza, é para o bem de todos que guardam e temem o nome dEle. Aleluia. Gideão caiu em si, a Bíblia fala que naquela mesma noite o próprio Deus começa a falar com ele. O próprio Deus começa a se relacionar com ele. E a primeira coisa que pede, olha, derruba o altar lá de Baal, corta todo aquele bosque e lá forma um altar para mim. Aquele ponto é estratégico. Eu quero o ponto que estava do diabo. Eu quero colocar eu quero colocar o meu nome sobre o nome dele lá, para que todos saibam que eu sou Deus. Glória a Deus. Às vezes Deus lhe pede uns confrontos difíceis. Era difícil para ele fazer aquilo, ele tinha medo de morrer. O povo daquela cidade, o povo que já estava misturado com a idolatria e encurvando-se a outros deuses, poderia matá-lo. E foi justamente esse o medo dele. Pela madrugada ele escolheu 10 dos seus servos e o fizeram o que Deus mandou. E ofereceu um grande holocausto na madrugada. Levantou um altar para o Senhor, Deus Todo-Poderoso. A Bíblia fala que os moradores daquela terra investigaram. Quem foi que fez isso pela manhã? Derrubou o altar de Baal, quebrou e desmatou o bosque e fez um altar novo, um sacrifício novo. Quem foi esse? E sempre tem um fofoqueiro, né? Quem fez foi Gideão, filho de Joás. Tá lá, ó. Não deu crédito, não. Desafiou aí, ó. Repara que Deus, quando te levanta, Ele vai te honrar. Não importa o quanto o diabo tenta se mostrar feroz. Porque o diabo quer te amedrontar com as ameaças. Mas ele não tem poder de tocar na sua vida. Quantas vezes o diabo quer te ameaçar? Quantas vezes ele quer te amedrontar? Quantos apontamentos, quantos falsos testemunhos, quantas pessoas falam mal de você, inventam sobre você. Sabe o que a gente sente no íntimo do coração? Quem nos justifica é o próprio Deus. Quem mandou fazer foi o próprio Deus. Vai reclamar com ele. Eu só sou um instrumento na mão do Pai. Não importa se o Evangelho não te agradou. Não importa se o Evangelho não se enquadrou na sua vida, porque o Evangelho não pode mudar. É você que tem que se enquadrar. É você que tem que mudar para se modelar nesse Evangelho. O poder de Deus não muda, a palavra de Deus não muda. O povo parou na porta lá e Joás, manda seu filho para fora que a gente vai matar esse cara. E Joás levanta e diz: peraí, vocês estão defendendo o Deus de vocês, Baal? Que Deus fraco é esse? Que ele que precisa que vocês defendam ele. Se ele é Deus, manda ele vir tomar satisfação com meu filho. Se ele é Deus, porque o pai tinha as raízes fincadas nas palavras do Senhor. O filho foi levantado com o poder e a graça do Senhor. A Bíblia fala que o Espírito de Deus encheu Gideão e ele começou a convocar o povo. Começou a chamar as tribos. Começou a levantar o povo de Israel. Mas em detalhe, os inimigos eram grandes. Imagina aí o Marcelo, baixinho, franzinho assim, Marcelo, sair na mão, na porrada com o Mike Tyson. Vai apanhar. O Mike Tyson parece, é o quê? Campeão mundial, não sei quantas vezes. Você olha e fala assim: é impossível o Marcelo levantar. Mas o que é impossível aos homens é possível ao Senhor. Aos olhos daquele povo seria impossível enfrentar aqueles medianitas, amalequitas, numa guerra, numa batalha, num confronto. Quer um exemplo? Quando ele convocou o povo, quando ele levantou o povo para a guerra, 32 mil homens compareceram. Mas sabe quanto era o número dos inimigos? 135 mil homens. Eram 103 mil homens a mais. 32 mil para 135 mil. Ele ia perder fácil, ia tomar uma surra, ia correr, e não ia dar certo não. O pensamento foi esse. Mas Gideão, inspirado, cheio do Espírito Santo de Deus, levantou aqueles homens, e na mente, no subconsciente, a certeza da fé, a vitória era certa. Não importa o tamanho do número, da dificuldade, não importa o que parece impossível aos seus olhos. Se Deus é contigo, Ele muda a situação. Ele realiza situações impossíveis de acontecer só para honrar a palavra e a tua fé. Mas aí Deus começa a falar com Gideão: Gideão, ó, pode parar, tem muita gente aí.
Esse povo é um povinho de coração duro, eu conheço cada um deles. Se eu der a vitória com 32 mil soldados, mesmo que seja liderado por você, sabe o que eles vão fazer? O que eles vão falar? Nós conseguimos a vitória com a força do nosso braço. Deus não tem nada a ver com isso. 32 fortes guerreiros, 32 homens valentes, 32 homens capacitados. Que nada, no povo de Israel não existiam soldados capacitados. Sabe o que tinha naquele povo, naqueles 32 mil homens? Um coração temeroso, tremendo, um coração com medo. E os olhos do poderoso Deus olhando você. Vou parar, Gideão. Só para você entender o que eu estou falando, grita aí, bem alto, na orelha de todo mundo. Quem for covarde e medroso, volta. Dos 32 mil, 22 mil voltou. Aí, gente, vamos voltar, porque lá é 135 mil. Tem jeito de enfrentar, não. É a mesma coisa de um cara lá que tá, eu vou apanhar, não vai ter jeito, não. Ali é impossível, vamos voltar, porque eu estou com medo. Eu posso estar convocado aqui com espada, com escudo, com cara de mal, mas meu coração está balançado. É isso que acontece muitas das vezes nos ministérios, na vida de muita família cristã. Se apresenta com a cara espiritual, aprovada e aprovada pelos homens. Mas o íntimo do coração, visto por Deus, quando o espírito das trevas se levanta, quando precisa de expulsão demônio, quando precisa de orar para curar um câncer, quando precisa de aconselhar, quando precisa mudar a história de uma família, as pernas na ação da fé voltam atrás e falam: chega um pastor. Vamos fazer uma campanha ali, lá na casa do bruxo, que aceitar Jesus. Jesus falou para mim que vai resgatar ele. Eu preciso de um soldado para ir comigo. Rapaz, chama outro aí que estou preparado. Não, a campanha ali é difícil. Deus conhecia a mente do coração dos homens. Você pode chegar na igreja se mostrando apto, capaz, firme, e Deus conhece o íntimo do teu coração. É medroso, está vacilando, está com os dois pensamentos, está na igreja, mas está participando do culto e com o olho lá no pagode, está participando do culto e de olho na menininha, está participando do culto e atrás do culto está fumando cigarro, está participando do culto e está fumando o seu longo e não está a fim de se arrepender, não está a fim de lutar contra. Deus, Ele entende as nossas fraquezas, mas sabe o que Ele quer? Coragem para lutar contra. Coragem para se dedicar, porque Deus nos envolve com graça, a ponto de sermos vencedores sobre qualquer batalha. Ele queria que Gideão entendesse que ele estava rodeado de um povo medroso, covarde, sem confiança em si próprio. Ele fala: Gideão, sobrou 10 mil, esses 10 mil aí também não vai não. Eu imagino o Gideão pensando: ô Senhor, é 135 mil, 10 mil vai dar 13 para cada, sei lá, uma pancada, gente. 130 e poucas pessoas para cada, eu acho. Vai dar não, não, é 10, né? 10 mil para 130, vai dar 13, quase 14 pessoas para cada, Senhor, não vai dar não. Já é muito pouco, Senhor. Nós vamos morrer, Senhor. Deixa 10 mil pelo menos. Imagina o pensamento do líder que estava cheio de ação de fé. O Espírito encheu ele, mas ele decidiu obedecer ao Senhor. Ele não quis contrariar. Quando Deus fala, obedece. Vale mais obedecer do que o sacrifício. Vale mais obedecer do que achar que os seus palpites, achar que o seu sentimento, achar que a sua razão é maior e melhor. Não. Se humilhe e obedeça. Perca a razão, ganhe a paz e a obediência com Deus. Quantas vezes nós ganhamos a situação, a discussão e perdemos a comunhão, a graça e o poder de Deus? Deus falou assim: Gideão, 10 mil homens. Sabe o que você faz, Gideão? Manda esse povo tudo beber água. Manda lá no lago, manda beber água. Vou mostrar para você que daqueles 10 mil tem um monte que não vale a pena. Até tem coragem, mas não tem habilidade. Até tem coragem, mas não tem a capacidade da vigilância e da prudência. É sem instrução, não tem capacitação. Está a fim de enfrentar, mas é morte certa. A Bíblia fala que Gideão enviou ele e falou assim: olha, Deus, imagina o próprio Deus falando com Gideão no pé da orelha. Já ouviu Deus falar no pé da orelha aí? É gostoso demais quando Deus fala com a gente intimamente. Gideão, quando eles forem beber água, observa. Aqueles que pegarem a água na mão e levarem a boca e lamberem atentamente,
Esses você separa. Os desesperadão, que descer ajoelhando, a cara na água, morrendo de sede, que nem um bobo, tomando água mesmo desesperado, sem prudência nenhuma, bota para o outro lado. Eita Deus. 300 homens prudentes levaram a mão na água e tomaram, atento ao redor. Deus olhou e viu vida, coragem, intimidade e prudência. Porque muitas vezes as pessoas até têm vida de oração, mas não têm prudência. Até frequentam todos os cultos, mas não são prudentes. Até pregam na igreja, mas não são prudentes. Até são usados por Deus, mas não têm prudência. Até louvam bonito de fazer todo mundo chorar, mas não são prudentes. Aos olhos de todos, eles são considerados homens e mulheres de Deus. Mas quando virou as costas, a língua fala mais que tudo. A falta da prudência, a falta da perseverança, a falta da sobriedade. E aí entra o que Pedro diz lá: sede sóbrios e vigiai. Quantos crentes que oram estão caindo porque não é sóbrio? Quantos crentes que são aclamados na mídia estão envoltos no meio de tantos escândalos e caindo porque o diabo está derrubando? Porque não são prudentes. A gente vê escândalo em cima de escândalo. A gente vê pregadores de nome, cantores de nome, que estão sucumbindo aos erros porque não são vigilantes, prudentes, sóbrios. Deus queria mostrar para ele: olha, só com 300 eu vou dar vitória no meio de todo esse exército. Só com 300 você vai vencer 135 mil homens. Fora todo o aparato de guerra, fora todos os camelos, fora todo o nome e o pavor que eles poderiam causar. Vou colocar eles como um só homem na sua mão. 300. E Deus começa a explicar para ele: olha, faz assim, assim, assim. Ele vai junto os 300 e explica: o que eu fizer vocês vão fazer, tá bom? Os demais podem ir para casa, cambada de imprudente. Pode até orar, mas não sabe vigiar, não guarda a língua. Deus está falando aí, segura, hein? Olha, né? Pode ir para casa. Pode ir para casa. Deus não tem relacionamento com linguarudo. Deus não tem relacionamento com imprudente. Deus não tem relacionamento com pessoa que acha que tem toda a razão e direito, não é sóbrio, fala o que não deve falar. Magoa, entristece, acaba com a fé e o coração de muitos. Se intitula maior e melhor, é o que estava acontecendo. Os 300 ouviram atentamente, porque eles eram prudentes, eles eram sóbrios. Eles estavam ali atentos para aprender. E Gideão falou: olha, na tua mão agora tem um chofar, tem uma trombeta, na outra mão tem um vaso de barro grande, e dentro desse vaso eu coloquei uma tocha. Olha só o que Gideão fez. Ele separou uma distância de 1,5 km. Ele separou uma distância de 1,5 km, 3 grupos de 100 homens. Na parte superior, onde o vale constava, e estava todo o exército dos medianitas, amalequitas. Eram tantos que a Bíblia fala que eles eram como a areia da praia do mar, incontáveis. Imagina um vale lotado de inimigos, e você só com uma tocha de fogo, um vaso e uma trombeta. Então Deus falou: não se preocupa não, que você vai vencer. Às vezes você só tem o jejum, você só tem a oração e você só tem a palavra. E Deus está falando: não se preocupa não, você vai vencer. Os inimigos parecem numerosos, mas não se preocupa não, Gideão, eu sou contigo, você vai vencer. Dá medo olhar naquela multidão. Olha só, o Gideão entendeu tudo e explicou para eles: quando der meia-noite vocês vão fazer o que eu faço. Vocês entenderam? Entenderam. Mas Gideão foi dormir com as pernas tremendo quando viu aquele acampamento. Deus olha mais uma vez o coração do homem e fala: Gideão, faz o seguinte, desce lá no limite do acampamento deles e ouça o que eles estão falando. Você vai subir fortalecido. Vocês já entenderam, você vai entender que eu já dei o inimigo nas suas mãos. E Gideão ouviu, entendeu, mas falou: Senhor, como é que aconteceu? Você está com medo, né, Gideão? Eu sei que ele está com medo, Gideão. Pega só um dos seus servos, pega por ar. Ele é fiel, prudente, tem o mesmo pensamento, a fé é a mesma. O que é ligado na terra é ligado no céu. Não ande com pessoas que não têm o mesmo pensamento, a mesma fé, a mesma devoção, o mesmo perfil de oração, a mesma vida de consagração. Se for andar com uma âncora que te leve para trás e só te aconselho porque é errado, desvie-se os passos dessa pessoa.
orar foi com ele. Chegaram na beira do acampamento, à noite, 135 mil homens dormindo em tenda. Eles chegam na beiradinha, passou pela sentinela, e Deus falou assim: olha, presta atenção, olha lá, Gideão, ouve o que eles estão falando. No meio da madrugada, levanta um apavorado. Imagina a pessoa levantando de um pesadelo. Já teve um pesadelo? Que você acorda suando, as pernas tremendo, o coração... Você está surfa, meu Deus. Dá a impressão que o negócio está acabando ali na hora. Tem sonho que não é sonho, é pesadelo, te apavora, se acorda tremo. Levanta os dois na tenda e fala: rapaz, eu tive um sonho agora difícil. O que você sonhou? Rapaz, eu sonhei que um pão de cevada torrado, eu descia do monte e chegava nas tendas, rodeava as tendas e se jogava em cima, tampava, e aquela queda ficava grande e todo mundo sucumbia. Rapaz, eu tive o mesmo sonho. O que será isso? Imagina 135 mil homens tendo o mesmo sonho, porque a glória do Senhor, ela é sobre a tua vida. O impossível e o sobrenatural pertence a Deus. Só obedeça ao Senhor. E eles começaram a analisar: o que será isso? Um levanta e fala: rapaz, só pode ser Gideão, só pode ser a espada dele, esse pão aí que vai matar todo mundo, porque Deus, o Deus de Israel, do povo dele, já deu nós nas mãos dele. É a espada de Gideão, ele está com Deus. O reconhecimento lhe trouxe um pavor. Sabe o que existia? Existia uma lenda naquela época. Existia uma lenda urbana naquela época. Existia contos naquela época. E sabe qual eram os contos de terror daquela época? Que todos os medianitas e amalequitas acreditavam que quando um soldado em batalha, em guerra, matasse o seu inimigo, a alma do seu inimigo na próxima luta viria assombrado. Para uma pensão, eu já matei um monte em guerras. Se os meus inimigos em alma virem me atormentar, a tormenta é muito maior, é muito mais difícil. A tormenta é complicada. Esse era o pavor deles. O Gideão volta para o acampamento e fala: Senhor, levanta todo mundo e fala aos 300: louvado seja Deus, porque o Deus Todo-Poderoso já deu uma vitória, já tem os inimigos em nossas mãos. E contou uma situação e encheu de fé. Irmão, testemunho de bênção da parte de Deus conta, porque vai levar a fé, vai levar a confiança, vai levar a esperança do povo de Deus a poder no nome de Jesus. Aquele povo, ele catou e entendeu, se preparou. E Deus, mais uma vez, Gideão fala com Deus: Senhor, eu entendi tudo. Senhor, eu entendi, mas assim, me dá mais uma prova. Senhor, me dá mais uma prova que o Senhor é comigo, Senhor. Eu entendi, mas é 135 mil homens. Eu sei que eu entendi o que o Senhor falou, mas a prática eu ainda não entendi. As pernas ainda balançam. Me dá uma prova que o Senhor é comigo. Tá bom, Gideão, o que você quer de prova? Qual é o sinal, Gideão? Já não deu o sinal da rocha, do fogo subindo lá, consumindo o alimento, o bolo, a carne? Não, Senhor, não se ira comigo não. Faz o seguinte, pegou um novelo de lã, colocou pro lado de fora na tenda, na terra seca, e você: se amanhã, quando amanhecer, o orvalho descer e toda a terra ficar seca, e só esse novelo de lã se encharcar com o orvalho, eu sei que o Senhor é comigo. Olha que coisa louca, absurda. E Deus fala: tá bom, Gideão, acorda amanhã, você vai ter a surpresa. O que você está pedindo vai acontecer. O que você tem pedido para Deus na madrugada que Deus tem cumprido, hein? Deus é bom, irmãos. Peçam sinais para Deus. Peçam sinais para Deus. Tenha relacionamento, intimidade. Realmente se põe na presença de Deus. Ser fiel com o Senhor. Qual é o projeto da sua vida? O que você está pedindo para Deus? Qual é o seu sonho? Aos nossos olhos às vezes parece difícil, mas peça um sinal só para que Deus mostre que é contigo. Acordou de manhã, Gideão abriu a tenda correndo. Deixa eu ver como é que está a terra seca. Ele pega aquele novelo de lã e ele aperta assim e encheu uma taça. Eita, toda a água aqui, encheu uma taça inteira, o resto está tudo seco. Deus é comigo mesmo. Deus é comigo. Caiu a noite. Senhor, tenha misericórdia de novo. Eu entendi que o Senhor comigo, mas as pernas ainda estão tremendo, Senhor. Não acende aí a contra mim, não. Sabe o que é isso daí? Na realidade, ele estava se mostrando humilde, carente, necessitado da presença e do poder de Deus. Grandes homens foram humildes nos momentos das escolhas. Sabia disso ou não? Davi era o menor da casa. Era ou não era?
Ele não era para ser, mas ele não se sentia. Lembra do profeta da Jeremias? Senhor, quem sou eu? Eu sou uma criança, não sei nem como falar. Não diga que é uma criança, que eu serei contigo. Lembra de Isaías? Senhor, eu sou só um que habito com os lábios impuros, que habito no povo de impuros lábios. Geralmente as pessoas olham para si mesmo, e essas pessoas que humildes são na tua alma e no teu coração, são essas que Deus gosta de usar. Deus não está a fim de capacitado, não está a fim de pessoas sãs, aptas, sábias em si próprio, com o coração cheio de orgulho, de competência pelos seus feitos. Deus quer chamar as coisas pequenas para confundir as grandes. Deus quer chamar você humilde para confundir o grande, sábio. Muitos não entendem, mas é a graça, o poder de Deus justamente sobre a sua vida para que o nome dele seja glorificado. Mas quem era ele? Olha como está a vida dele. Mas quem era aquele perdido, largado? Olha como Deus levantou a vida desse homem, é outro homem mudado. Ficou até bonito. Deus cumpre, honra. Gideão fala com ele, Senhor, vou inverter, vai, deixa, vai só essa vez. Garanto, é a última vez, tá bom, Senhor? Inverte. Só que dessa vez, o novelo lá na ilha, no meio do terraço lá, só o novelo agora fica sequinho, tá bom? A terra fica toda molhada, você faz isso, Senhor. Deus pacientemente está bom, Gideão. Vai lá, Gideão. Ei, o novelo amanheceu sequinho, a terra molhada. Olha aí, Jesus. Não tem explicação algumas provações que você pede. Deus faz só para provar. Lembra de Moisés? Mas Senhor, quem sou eu para ir lá confrontar Faraó? Quem sou eu? Moisés, joga o teu cajado no chão. Jogou, a serpente sumiu. Moisés, enfia sua mão dentro da roupa aí. Moisés, agora tira a mão como coberta de névoa, parecendo lepra. Moisés deve ter olhado aquela cobra balançando, a mão chega. Moisés, bota a mão de novo para dentro da roupa aí. Tira a mão. Oh, mas Senhor, tu és um Deus mesmo, prova que é poderoso mesmo. Agora vai, Moisés, pega na cauda da cobra lá. Ela vai se transformar em cajado. E fala que o eu sou está contigo. Eu repito, o eu sou todo-poderoso está na vida de vocês nessa noite. O Deus todo-poderoso estava sobre a vida dele. Ele entendeu. Existe uma ação de graça que o diabo não pode roubar da tua vida. Ele só precisa da ação da sua fé. O Deus Todo-Poderoso, Ele te honra em tudo. Ele só quer que você seja obediente, ser forte e corajoso. Não aparte dos teus olhos além deste livro. As orientações que Ele fez a Josué, eu faço para você hoje. Encha o teu coração com a graça do Senhor. Confie nas palavras do Senhor. Ele é todo poderoso para cumprir o que se fala. A Bíblia fala que Deus levanta ele e os 300. Vai lá na beira do acampamento. Um pouquinho depois da meia-noite. 100 homens, numa distância de 1,5 km, separados em 3 níveis. Gideão cata e dá um sinal. O que eu faço, vocês fazem. Lembrou? Lembrou. É agora. Pega a trombeta, pega o chofar, toca. Meia-noite, todo mundo dormindo na real. Quando dá o toque da trombeta do chofar, todo mundo acorda apavorado. Todo mundo acordou nas tendas. Pega um vaso, estoura o vaso. Estourou o vaso. 300 vasos estourando ao mesmo tempo. Acende a tocha e começa a gritar: por Senhor, por Gideão, por Senhor, por Gideão. Aquele povo no acampamento, todos os inimigos, são de fora da tenda, olhou naquele monte, 300 tochas de fogo. Imaginou quanto Deus multiplicou na visão deles. As pernas balançando. Olha lá os espíritos dos guerreiros que matamos no passado. Vai todo mundo nos atormentar, estamos perdidos. Quer saber uma coisa? Me mata primeiro. A Bíblia fala que Deus usa a espada deles contra eles mesmo. Um começa a matar outro. Mata um. E mata outro. Vem cá, me mata agora. Mata. Começou a se matar um ao outro. Meu Deus do céu. A Bíblia fala que eles não guerrearam. Os 300 só assistiram de camarote a vitória. Os 300 só viram eles se matando. O nome do Senhor sendo glorificado. O nome poderoso de Deus sendo maravilhado, glorificado, porque não dava a se entender aquilo. A morte encontrou eles mesmos.
esperança de Deus, o apavoro que cada um sentiu, o terror que cada um sentiu dominou, a ponto deles se matarem. Um outro restante fugiu, desesperado dos fantasmas. Na cabeça deles era fantasma, era demônio, era atormentado, sei lá o que era na cabeça deles. Meu Deus. Eu sei que estão correndo. Gideão falou assim: é agora. Chama lá as tribos, chama todos, começa a perseguir, mata todo mundo. Mata. Eu imagino, saiu matando todo mundo, perseguindo. Foi até os limites das cidades, os limites dos que estão perseguindo. Mandou mensageiros, vai lá para as outras tribos, chama todo mundo, é agora a hora que nós vamos matar eles a fio de espada. E eu quero ver os líderes, o rei, os príncipes de cada uma das tribos, dos amalequitas e dos midianitas. Me traz a cabeça para provar a vitória. A tua vitória vai causar pânico e você vai ter símbolo dessa vitória em Cristo Jesus. Você vai ter símbolo dessa vitória em Cristo Jesus. Você vai ter símbolo dessa vitória em Cristo Jesus. Deus vai fazer notória a vitória. Por mais que pareça impossível, ele se tornou forte e corajoso. Ele liderou um povo ao qual todos o aclamaram como homem de Deus. E sabe o que a Bíblia diz? Que aquele povo decidiu e pediu para ele: seja nosso rei. Não só você, seja nosso rei, também o seu filho. Não só o seu filho, seja nosso rei, também o filho do seu filho, as próximas gerações, porque sabemos que você é um homem de Deus. Glória a Deus, aleluia. Gideão foi aclamado no meio daquele povo. A vitória veio através da obediência. Gideão falou assim: não posso, porque ele viu idolatria na situação. Quem vai reinar sobre vocês é o próprio Senhor, Deus Todo-Poderoso. Ele vai reinar sobre vocês. Ele vai reinar sobre vocês. Deus já tinha mostrado a verdade de coração para muitos. Mas entenda, a nossa ação de fé faz a diferença. Deus quer honrar você como honrou Gideão. Deus quer honrar você como honrou aqueles 300. Deus é especialista em formar situações para atormentar, para aterrorizar, atormentar, para dar terror aos seus inimigos. Seus inimigos não vão entender, mas vão ter paura, vai olhar em você, vai ver a luz do mundo sobre você, vai ver a glória do Senhor sobre você, vai ver o selo, a marca da promessa, a aliança de Cristo, a marca do sangue do Cordeiro, vai ver a glória do Senhor, o teu nome escrito no livro da vida, vai ver os seus pés fortificados na rocha. Deus tem um projeto para as nossas vidas, irmãos. O projeto dele é de nos fazer umas pessoas santas, de boas obras, obedientes, com paz com todos, com o coração limpo, transformado, que queira verdadeiramente amar os inimigos. Difícil, pastor, o que está falando aí, é verdade. O que Deus tem projetado para as nossas vidas é uma vida de verdade, não uma vida mentirosa. Muita gente está vivendo uma vida mentirosa. Por que o pastor está falando isso? Porque depois que Gideão morreu, aquele povo voltou a pecar de novo. Depois que Gideão, levantado por Deus, morreu, aquele povo esqueceu dos feitos de Gideão. Aquele povo esqueceu dos feitos de Deus. Aquele povo esqueceu de todos a vitória de todas as mortes dos inimigos naquele vale. E aquele povo voltou a se misturar com eles de novo. Voltou a adorar Baal, os Baalins, voltou a se curvar aos deuses do mundo de novo. É por isso que eu falo que nós possamos entender, guardar e sermos constantes, perseverantes, que nem Gideão foi, até o fim dos seus dias, até o dia da sua morte. Ele foi fiel com Deus. Eu profetizo o Espírito de Deus que envolveu a vida de Gideão sobre a tua vida hoje. É o mesmo Espírito Santo que tem poder de envolver e dar vitória, é que está sobre a tua vida hoje. Muitos vão olhar e não vão entender quem era e quem é, porque a glória do Senhor será sobre a sua vida. A glória do Senhor será sobre a sua vida. Receba essas palavras, creia nessas palavras, viva essas palavras, e dê espaço para o Espírito Santo atuar na sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém? Louvado seja Deus, glorificado seja o nome do Senhor, amém? As palmas ao Senhor.
Em nome de Jesus.